Breno, você enquadra a fala do cônsul de Cuba no Brasil, Adolfo Curbelo, que diz, né, lá na entrevista que deu ao Brasil de Fato, o Opera Mundi reproduziu, inclusive, os Estados Unidos querem praticar um genocídio contra o povo de Cuba. É o que disse o embaixador cubano. Você vê dessa maneira também? Olha, o efeito prático é esse. Tá? Os Estados Unidos está exercendo um tipo de pressão cuja consequência pode ser a fome. E, portanto, provocar mortes por inanição. Tá? Agora, eu acho que o objetivo dos Estados Unidos, o genocídio ou a ameaça genocidária embutida no bloqueio, especialmente no agravamento do bloqueio com as últimas decisões de Trump, eu acho que esse possível genocídio ao qual se refere o embaixador cubano tem a ver com um instrumento de pressão sobre Cuba. Ou seja, é a lógica de que se aumentar a ameaça contra Cuba, mais cedo ou mais tarde uma das duas coisas vai acontecer, ou ambas conjugadas. Ou o governo cede, o que significa o governo cubano aceita a rendição da Revolução Cubana, ou bem começam a ocorrer revoltas no país contra o governo, porque o povo não aceitaria morrer de fome e se voltaria contra a Revolução Cubana para poder haver uma normalização das relações com os Estados Unidos. Ou uma conjugação das duas coisas, revoltas seguidas da rendição ou da derrubada do governo cubano. Essa é a estratégia norte-americana. Eu não acredito que os Estados Unidos tenham como intenção o genocídio, mas é o resultado concreto da política, da ameaça que eles fazem. Os Estados Unidos operam em Cuba em função daquilo que eles chamam de mudança de regime. Eles querem mudar o regime político em Cuba, eles querem derrotar a revolução. Eles querem isso desde o início, há 67 anos, e especificamente esse é o objetivo do bloqueio desde fevereiro de 62, há 64 anos. Não deu certo, né? Já se passaram aí, eu acho que 12 presidentes dos Estados Unidos e não deu certo. Não tem dado certo. Efeito prático, qual é a ameaça de Cuba na atual situação? Vamos dizer que os Estados Unidos liquidasse todas as suas intervenções, tirasse o time de campo. Ainda assim, que tipo de ameaça, que tipo de perigo ocorreria do estado craquelado que Cuba ficou ao longo dessas 6 décadas aí, Breno? A ameaça que Cuba oferece aos Estados Unidos é a força do exemplo, né? Seja um país pequeno, uma ilha, como eu já disse, que resiste bravamente há tantos anos, resiste pelo direito de estabelecer de forma soberana um outro modelo econômico e político, que trouxe resultados que nenhum outro país da América Latina apresenta. Então, Cuba, mesmo sob o bloqueio norte-americano, Cuba foi construindo sistemas de saúde e educação muitíssimo superiores a qualquer país latino-americano, incluindo o Brasil. As taxas de mortalidade infantil, as taxas, a expectativa de vida, todos os indicadores sociais cubanos são de altíssima qualidade de vida. Cuba, mesmo com o bloqueio, está entre os países com melhor IDH da América Latina, e o IDH embute como um dos seus fatores o PIB, não é? Ainda assim, Cuba, ainda com bloqueio severo, Cuba apresenta, se eu não me engano, o IDH superior ao do Brasil. Não é? Ou é ali pau a pau um e outro. Não é? Então, esse exemplo de Cuba, esse exemplo de soberania, de que um outro modelo econômico, socioeconômico e político, que é o socialismo, pode dar certo, isso tudo é uma ameaça para os Estados Unidos. Não há uma ameaça militar, não há ameaça à segurança nacional, mas é ameaça
de que os povos, quando lutam, podem vencer. Podem vencer até um Estado tão poderoso quanto os Estados Unidos. E por isso que Cuba virou uma pedra no sapato. Né? É ligeiramente superior, viu? O IDH de Cuba realmente é superior ao do Brasil. 0,764 contra 0,760. Veja, olha o poder da economia brasileira comparado com a economia cubana. Que, inclusive, em termos de renda, é o que faz o Brasil encostar, tá? O IDH não mede só renda, como você disse, expectativa de vida, educação, né, período de escolaridade, renda per capita. Cuba se destaca com relação ao Brasil em termos de saúde e educação. O Brasil equilibra o jogo, né, faz o gol de desconto no aspecto de renda, né? Então, olha... Imagina se Cuba tivesse... Se a gente parar para ver, temperatura e pressão, né? Se Cuba tivesse uma economia normal, se não houvesse bloqueio, eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Cuba seria uma Finlândia da América Latina. É isso que Cuba seria. Cuba estaria, a essa altura, depois de tantos anos, Cuba teria hoje um IDH entre os 5 ou 10 maiores IDHs do mundo. É isso que seria Cuba, Thiago. Cuba seria um caso inacreditável no mundo. Inacreditável. Com bloqueio. E olha que eles tiveram queda no IDH, hein? Porque o IDH deles já chegou a ser muito superior ao do Brasil. O Brasil melhorou um pouco nos governos petistas e Cuba caiu por conta do contingenciamento econômico, né? A Cuba seria isso. Cuba estaria hoje... Ele estaria ali, quais são os maiores IDHs do mundo? Acho que são Canadá, Noruega, eu não sei de cabeça, não me lembro. Já busco aqui. Finlândia, é isso que seria Cuba. Deixa eu ver certinho aqui, já te atualizo, estou botando na pesquisa aqui, ele vai girar para nós. Aqui, Suíça, Noruega e Finlândia. Suíça, Noruega e Islândia, na verdade. Aí, Hong Kong, Dinamarca, Suécia, Irlanda, agora, boa dica. Cuba seria como a Islândia, que também é um país bem pequenininho, até bem menor que Cuba. Eu acho que a população da Islândia é de 400 mil pessoas, né? É isso que seria Cuba. Cuba seria como a Islândia. Os Estados Unidos não figuram entre os maiores, os 10 maiores IDHs, né? Não. Há muitos anos que não. Então, veja, nenhum país desses tem que lidar com um bloqueio desse porte. E Cuba sustenta esses direitos sociais que são a grande conquista da Revolução Cubana. Não é? A grande conquista da Revolução Cubana. E isso tem que ser exterminado. Para os Estados Unidos isso é uma loucura. Por que um país como esse... a taxa de mortalidade infantil em Cuba é menor que nos Estados Unidos. Que coisa que é muito assustador isso.